Vamos agora fazer um intervalo e nós já voltamos porque a Verônica está lá no nosso ateliê esperando você com a sua arte. Na verdade é o seguinte, ó, vem comigo já, porque eu já estava com saudade. Eu te vi foi quando, Verônica? No final do ano. No final do ano, nosso programa especial. Sim, de nosso ano programa novo. especial. E aí, como é que tá? Tô 2020 bem, já você? começou? Sim, Tudo bem? com tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Então já vamos começar o nosso artesanato aqui? Já? Então, o que tá acontecendo aqui? Que eu tô vendo bolo, liquidificador, por acaso você vai cozinhar aqui pra nós? Exatamente, vou cozinhar para vocês hoje. Então, o que eu fiz hoje, né? O pessoal costuma ver muito nossos trabalhos nas redes sociais e eu gosto de trazer para o programa exatamente o que me pedem e o que tiram dúvida. Muito bem. Então, o que acontece? Aqui eu queria mostrar o seguinte, eu sempre misturo mão livre com stencil, tá? Que é o nosso gabarito. Então, aqui eu costumo fazer o risco, aí as pessoas falam, como é que você faz o fundo e etc. Eu pego o meu stencil, posiciono onde ele quer e aí, com um pouquinho de tinta um pouquinho mais claro, que no caso aqui eu vou usar o hortênsia, vou tirar o excesso no pratinho, eu vou fazer o risco, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou desenhar. É como se eu estivesse usando o meu stencil e a tinta para fazer o desenho. Só a forma do desenho Só que a você ainda forma. vai pintar, né? Exatamente. Então, eu pego aqui, ó, faço a forma. Muita gente fala assim, mas por que você já não começa pintando? Porque na minha técnica eu gosto de fazer o fundo primeiro. Então é importante para que eu possa fazer o fundo, que eu tenha um risco já delimitado para que eu não passe nada em cima do risco, tá? Tá bom. Então, ó, tá vendo? Já vai saindo, ó, o risquinho. Olha lá. Quem Certo? sabe o que é? Lógico que você já tá vendo aí que é um liquidificador, né? Já virou uma peça pronta. E é um liquidificador vermelho, né? Aquela coisa que fica bonito na cozinha. É verdade. Ó, deixei marcadinho, tá? Então, o que eu faria aqui? Faria todo o fundo, aí eu partiria para o liquidificador, que é o que a gente vai fazer agora, mas antes eu faria o fundo. Qual que é o fundo? O fundo é o que você fundo vai... é o do desenho, para compor o desenho. Por aquele exemplo, a fundo. mesa, a Entendi. parede, tá? Eu chamo de parede porque tá atrás e mesa porque tá embaixo. Tudo bem. Bom, feito isso, aí eu parto para o stencil de novo. Então, eu vou colocar o meu stencil aqui. É porque hoje nós vamos nos concentrar no liquidificador. Exatamente, Então, que é o tá que bom. o pessoal tá me pedindo bastante. E aí eu vou fazer primeiro a base. Eu vou pegar aqui o vermelho, tirar um pouco do excesso. Não precisa tirar muito porque a gente tá preenchendo, não tá fazendo detalhe. E aí eu venho aqui, ó, com movimentos circulares e vou preencher. Pode colocar mais tinta se você preferir. Eu gosto de fazer de preencher bem a trama do tecido. Uma dica interessante, ó, quando tem essas partes bem fininhas, tá vendo, do stencil? Se eu fizer movimento circular, ele vai levantar. Então eu gosto de fazer, ó, batida em cima dele, tá? Porque daí ele não levanta. Quando não tem ele, eu posso fazer movimento circular. Quando tem ele, batidinha. Tá vendo, ó? Sim. Certo? Bem na vertical, né? E fica Exatamente. o espaço ali certinho. Isso, com um pincelzinho sempre de pezinho, fica mais fácil da gente trabalhar. Então, eu gosto de preencher bem a trama do tecido, tá? Então, quando a gente tá com um tempinho, tá em casa, fazendo com calma, eu faço com bastante tinta e vou preenchendo a trama do tecido. Aqui eu só quero mostrar pra vocês como a gente faz o passo a passo. Mas se quiser preencher bem a trama, é só colocar mais tinta, tá? Esse pano é diferente já na cor dele, Na né, cor Verônica? dele, exatamente. Hoje no mercado existem muitos panos coloridos. Como, por exemplo, eu trouxe já o amarelo que a gente já pintou, até aquela banana que você gosta. Tá lá em casa na minha cozinha. Isso, tem rosa, tem vermelho, então dá pra inventar bastante, né? E Ó, tem o rosa ali, né? Olha que sim. lindo. Deixei marcadinho, tá vendo que eu consigo ver, ó, os aspectos de stencil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel maior. O stencil nada mais é para ajudar a gente a fazer o risco, tá? E aí eu vou preencher isso, ó. Você vai preencher também aí Vou. nos risquinhos? Vou porque o risquinho é para que a gente possa fazer depois um detalhe, tá? É pra gente poder fazer a sombra nele. Ó. Achei que era o detalhe do seu liquidificador. Sim, ele vai só depois. Agora é só o preenchimento, ó. Aí eu venho com o pincel maior e aí eu vou tirar o aspecto de stencil. Então, por exemplo, aqui que tá faltando tinta, ó. E vou arrumando. Enquanto essa parte seca para que a gente continue, a maioria dos stencils hoje no mercado tem a sobreposição. O que é sobreposição? Ele tem partes, tá vendo? Ó, Sim, tem a que tampa ali em sobrepõe. cima, né? Exato. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse espaço que a gente não fez nada, eu vou colocar, sobrepor, ó, para continuar com a parte de cima.
tá bom? Essa parte, como a gente já fez o risco, eu não preciso riscar, então eu já posso fazer o desenho dela, que é a transparência. Vou usar aqui um pouquinho do nosso azul, tirar o excesso, ó, para fazer a transparência. Se eu quisesse, essa parte do copo também podia ser vermelha, tá? Existem vários tipos de liquidificador, né? Aí a gente tem que usar a criatividade e fazer o tipo que a gente mais gosta. O que eu costumo fazer? Eu pesquiso o tipo de liquidificador que eu quero, quais existem, e aí eu vou inventando moda, como diz a minha mãe, né? Inventando moda. Quando eu era pequena, ela falava, lá vai, Verônica, inventar moda. E inventa moda até hoje. Como que é o nome da sua mãe? Maria do Rosário. Ô, Maria do Rosário, sua filha inventa moda até hoje aqui, ó. Maria do Rosário, olha que nome maravilhoso. É, foi a minha bisavó que deu pra ela. E a minha bisavó chamava Verônica, e meu nome é por causa dela. Todo mundo tem uma Maria de Rosário. Nós temos a nossa aqui na Associação do Senhor Jesus. Ó, então eu peguei e fiz essa parte, tá vendo, ó? Tá? Olha isso. Agora eu vou voltar pra parte de cima e nós vamos fazer a mesma coisa para dar um efeito mais de transparência. Com tantas cores ainda assim, dá um efeito, né? Exatamente. Ó, então eu venho aqui. Ali no do exemplo, tá, que eu trouxe o modelo, eu fiz um chocolate dentro. Como que você faz aquele chocolate? Primeiro você pinta o líquido, espera secar e aí depois você faz a transparência. Gente, é dividido, tá? Aquele ali. É. Aqui no caso eu não vou fazer o chocolate porque a gente teria que deixar secar para depois fazer o chocolate. Mas é muito básico, é pintar o chocolate. Eu queria o chocolate. É pintar o chocolate e depois fazer a transparência, que é o que a gente está fazendo agora, tá? Você pode fazer a transparência, por exemplo, se o pano for branco, você pode fazer a transparência com cinza. Fica bonito. Com o próprio azul que a gente está usando aqui também vai ficar bonito. Aqui eu vou dividir uma parte com a parte de cima. E agora eu vou fazer a parte de cima aqui, ó. Nesse desenho eu não fiz a tampa no nosso liquidificador, porque a tampa tá caída lá embaixo. Porque como é um cenário meio bagunçado, então a tampa tá caída, tá? A tampa tá caída. Tem até uma gota voando lá. Exatamente. No chocolate. Isso, que é bem bagunçado mesmo. Bom, aqui... Como é a parte da tampinha, eu vou colocar um pouquinho, vou vir aqui, ó, e vou colocar um pouquinho de tom. Porque é a parte que encaixa a tampa, não é a tampa, na verdade, né? Ó. Sim. A parte que encaixa e tem que dar... E esse escuro aí é o quê? Esse escuro? Não, lá na parte que encaixa a tampa. Aqui? Esse é o biquinho dele. É o biquinho dele, E esse isso. aqui? É a parte de cima dele mesmo, onde a gente encaixa a tampa. Sabe? A tampinha tem uma coisinha que veda, né, nesse modelinho. É verdade. É, então nesse modelo eu coloquei assim. Ó. Agora eu vou voltar, igual nós fizemos antes, com um pincel mais durinho, que não é o pincel pituá, né, que é aquele que a gente tá acostumado. E aí eu vou colocar tinta na ponta, na metade do pincel. Vou vir aqui, ó, e vou puxar. Ou seja, o stencil não é só a gente usar, é isso que as pessoas falam bastante. Tem certeza que você usou stencil? Porque algumas pessoas usam o stencil e aí não fazem os efeitos. Não adianta só usar o stencil, tem que fazer o efeito que ele propõe a fazer, tá? Então você tem que fazer o fundo, a borda, essas coisas, ó. Porque a ideia é parecer que usou stencil ou parecer que não usou stencil? Parecer que não usou stencil. É, porque daí fica parecer que pintou nem usou stencil. Exato. Né? Quando a gente olha a pintura ali do modelo, a gente não percebe que é um stencil, né? Exatamente. Ó. Vamos fazer assim, gente? Vamos todo mundo correr pro Facebook e deixar comentário lá para essa pintura maravilhosa. Quem tá esperando aí o liquidificador, quem não tá também já tá de boca aberta aí, porque a Verônica, né, quando ela chega aqui com as pinturas das criações dela, aí a gente fica assim mesmo de boca aberta. Então, comentários lá no Facebook e a gente já volta, é rapidíssimo.